Graça e paz, queridos. Aleluia. Nós vamos dar continuidade, queridos, à nossa série. Hoje nós vamos fechar essa série, Os Heróis da Resistência. Hoje nós vamos estar lá em Romanos, capítulo 1. E vamos fechar essa série que nós estamos anunciando, falando sobre os heróis da resistência. São aqueles homens e mulheres que no início da igreja de base, eles fizeram toda uma diferença. Romanos, capítulo 1. Vamos ler no versículo de número 14 ao 17. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Planta, Senhor, essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e que ela venha produzir de fato frutos, meu Pai. Que nós não caiamos na condição de religiosos, de religiosidade, mas que possamos sair dessa situação e sermos adoradores da Tua palavra. Ser conosco, Pai, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, houve 2 dias na história da humanidade que foram dias muito tristes no reino dos céus. O primeiro dia foi quando o homem resolveu virar as costas para o Senhor. Foi quando lá no jardim, lá no então jardim do Éden, o homem virou as costas para Deus. Ele disse não para o seu Criador, ele disse que poderia andar com as suas próprias pernas e se afastou da presença de Deus. O Senhor, pela sua misericórdia, preparou um projeto de salvação para esse homem, porque Deus sabe que não existe possibilidade de alguém viver longe da presença dele. O segundo dia, muito triste nos céus, foi quando o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, por amor de todos os pecadores, queridos. Ele não precisava morrer, mas ele morreu naquela cruz. E Paulo vai, nas suas prisões, em Romanos 1,14, ele vai dizer: eu sou devedor tanto de grego quanto de bárbaro, tanto de ignorantes quanto de sábios. Eu sou um devedor. E ele diz mais: eu estou pronto para anunciar esse evangelho pelo qual eu não me envergonho. E Paulo vai discorrendo mais, ele vai trazer a mensagem de que nós somos, queridos, devedores do evangelho, devedores dessa palavra aos nossos irmãos, e temos uma dívida impagável com o Senhor. Dívida essa que não há possibilidade de pagamento, o Senhor teve que pagar. E hoje, o que nós podemos fazer? A única coisa que nós podemos apresentar diante de Deus é a nossa gratidão a Ele, por Ele ter nos tirado de uma condição de perdição eterna, queridos. Mas a Bíblia diz que Ele teve misericórdia e por amor a nós, Ele nos tirou dessa condição de pecado. Então hoje nós devemos gratidão ao Senhor e somos devedores de anunciar essa palavra aos nossos irmãos. Assim como um dia alguém orou para que eu e você pudéssemos estar aqui, nós precisamos agir, queridos, para que outras pessoas que ainda não foram alcançadas por esse evangelho possam também
estar no nosso meio. Porque o nosso reino, queridos, ele não é desse mundo, como diz o Senhor Jesus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de vocação e chamado. Temos vocação e temos chamado. Eu não sei se você já observou, se tem ideia do que é uma vocação, do que é uma pessoa que tem vocação. Alguém tem uma vocação para alguma coisa. Fulano tem vocação para alguma outra coisa. Na nossa vida secular nós temos nossas vocações. E no nosso trabalho, na nossa escola, no meio da sociedade, temos vocações, queridos. Temos uma certa tendência a praticar algumas atividades que outras pessoas talvez não tenham. Nasci com isso, França? Não. Eu não penso assim, que você nasceu com isso. Não penso dessa maneira. Eu penso que você tem uma tendência, uma facilidade a aprender algum tipo de atividade. Isso é vocação. Tem pessoas que são mais vocacionados à música, outros já são mais vocacionados a ensinamento, a palavra. E a Bíblia vai dizer que cada um tem uma vocação, querido. Talvez você não tenha descoberto a sua vocação, mas todos nós não podemos dizer eu não tenho vocação. Todos nós temos uma vocação. O que precisa é despertar essa vocação que está dentro de nós. E vocação não depende de inteligência, não depende de conhecimento, não. Você pode ter uma vocação, independentemente do seu conhecimento. Talvez você não tenha ainda despertado a vocação que há dentro de você. Paulo, em uma das suas cartas, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo que ele ora para que Timóteo desperte o dom que há dentro dele. Então, todos nós, de alguma maneira, nós temos uma vocação. O que nós precisamos é aprender a colocar em prática essa nossa vocação. Porque até então ela está dormindo, está inerte. E a Bíblia diz, levanta tu que dormes. Acorda dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos aprender a despertar essa vocação que há dentro de nós. Então, alguns são chamados para algumas coisas segundo a sua vocação. A outra coisa é o chamado, que a gente sempre fala aqui. O chamado. Algumas pessoas, eles são chamados. Outros, eles se chamam a si mesmos. Outros, eles se fazem chamar. Mas você me pergunta, o que vem primeiro, o chamado ou a vocação? Será que vem primeiro, França, o chamado ou a vocação? E se eu for chamado e a vocação for outra? E se eu tiver uma vocação e for chamado para outra coisa? Primeiramente, queridos, vem o chamado, apesar de que a sequência aí é vocação e chamado, mas primeiramente o Senhor chama cada um de nós. Ele chama, depois ele vocaciona. Primeiro o Senhor nos chama, depois ele vocaciona. E todos nós temos um chamado, queridos. Todos temos um chamado. Ainda que você diga, eu não penso assim. Eu acho que algumas pessoas têm chamados, outras pessoas não têm. Uns têm vocação, outras não têm. Mas eu afirmo para vocês que todos nós temos um chamado. E todos nós temos uma vocação. Quando Jesus subiu aos céus, ele orou e disse, ide por todo mundo e anuncie esse evangelho a todas as nações. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Ele não separou um grupo de pessoas específicas. Ele disse todos, queridos. Isso é o chamado. A vocação, ela vem ao longo do chamado. Ao longo do chamado você vai observando: o que será que eu posso fazer para me agregar ao reino dos céus? O que será que eu posso oferecer para agregar ao reino dos céus? A gente já falou várias vezes que você não pensou em estar aqui hoje. Talvez você nunca imaginasse que você poderia estar morando hoje aqui no bairro, ou estaria visitando aqui o local, ou estaria frequentando um templo nesse bairro. Talvez você nunca pensou nessa possibilidade. Mas o fato é que aconteceu. E se aconteceu, queridos, não é coincidência. Eu não imagino onde você morava antes. Abraão, a Bíblia diz que ele morava no meio de um povo idólatra, de uma idolatria muito grande. O Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local que eu vou te mostrar. Então, Abraão foi, queridos, e é conhecido como o pai da fé. Abraão foi pela fé, mas ele não foi brincar, ele foi ficar ali assistindo o Senhor, deitado num ambiente confortável. Não, Abraão foi à luta. E o Senhor disse a Abraão: Abraão, essa terra eu vou te dar toda, Abraão. Mas se tu quiseres, tu vai ter que conquistar. O Senhor prometeu a terra a Abraão, e pela fé, Abraão teve que conquistar a terra, queridos. Abraão saiu do meio de um povo idólatra. Eu não sei como era a tua situação onde tu morava. O que você adorava, o que era praticado. Talvez você não adorasse nada. Eu não sei o que você fazia, em que povo você estava incutido ali. Mas uma coisa eu sei, queridos: o Senhor não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe para você fazer a diferença nesse local aqui. Te trouxe para você anunciar o nome dele aqui nesse local. Foi para isso que o Senhor te chamou. Nós somos, queridos, soldados de um exército que não é desse mundo. E é justamente por isso que nós não podemos permitir e deixar que os nossos irmãos, eles pereçam no desconhecimento. Talvez alguém que está nos assistindo, ele está no conforto do seu lar, talvez assistindo na televisão, talvez ele está no escritório, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que a mudança, ela vai acontecer nas nossas vidas quando nós começamos a nos incomodar, a se revoltar contra nós mesmos. É aquela velha história do cara que morava sozinho e fugiu de casa. Se revoltar contra a nossa inércia, a nossa falta de atitude. Abraão, um velho, queridos, quase 100 anos, ele foi à luta. O Senhor ofereceu a terra, disse: eu vou te dar essa terra, mas tu vai ter que conquistar ela. E o Senhor oferece as coisas para a gente, e nós não temos fé, queridos. Eu acho que não vai dar hoje. Eu acho que hoje é que vai chover, eu nem vou, sabe? Esses dias todos não tem chovido, mas hoje eu acho que vai cair uma chuva. Eu não vou porque está muito calor e é muito quente, eu não vou não, vou deixar passar isso aí. O Senhor já te deu muitas coisas, queridos.
Mas será que tu foi buscar o que o Senhor tem te dado? Quem sabe tu está orando de madrugada, se é que tu está orando. Mas tu tem ido buscar aquilo que tu tem pedido ao Senhor, que tu tem peticionado em oração a Deus. Talvez você tenha feito suas prédicas matinais na sua casa, mas você tem ido buscar, você tem ido conquistar aquilo que você pediu a Deus. A Bíblia diz que havia um Senhor e ele confiou aos seus trabalhadores seus bens durante o período em que ele ia para uma grande viagem. E a Bíblia diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1 talento. E ele distribuiu esses talentos à medida que ele observava aqueles trabalhadores. Às vezes a gente trabalha numa empresa, eu já falei isso aqui, e diz, eu trabalho empregado. Não trabalha empregado, trabalha para ti, tu está recebendo um salário todo mês, cara. E tu tem que pensar assim, porque um dia tu pode montar o teu negócio lá, e tu vai agradecer muito, porque tu passou por uma experiência. Trabalho empregado, França, não sei para quem, não, cara, trabalha para ti, porque tu está recebendo uma grana. Então o Senhor confiou àqueles trabalhadores, porque Ele observou que cada um poderia tocar aquilo que Ele deu, mediante lá a sua capacidade. Quando você administra uma turma de pessoas, você já conhece, você sabe quem tem condições ou quem não tem condições. Você pode olhar, aquele ali eu confio nele, aquele ali tem potencial, aquele ali, não, esquece que aquele ali é canseira, não vai dar, vai te dar trabalho, hein? Não, tem um ali que cospe fogo, mastiga prego, o homem dá saltos e cambalhotas, esse não serve. Muito barulho e pouca ação. Mas ele distribuiu porque ele conhecia aquela turma. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o terceiro ele deu 1 talento. Entenda talento como você quiser. Vamos falar aqui de dinheiro da época. A gente ouve muitos pastores e pregadores falar sobre isso, num contexto de dinheiro, mas isso não se relaciona com dinheiro. O dinheiro ali foi uma ilustração para que o Senhor pudesse expressar uma verdade, chamada de parábola. E a Bíblia diz que aquele Senhor, ele passou um tempo e quando ele voltou, ele foi prestar conta com seus trabalhadores. E ao que ele tinha dado 5, o rapaz respondeu, disse, Senhor, o dinheiro que o Senhor me deu eu investi, fiz uma aplicação boa e rendeu mais 5 dinheiros. E ele disse, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Chamou o segundo e disse, e perguntou dele sobre a questão do dinheiro. Ele disse, Senhor, investi o que o Senhor me deu, apliquei e multipliquei o que o Senhor me entregou, e está aqui, o Senhor me deu 2, tem 4. Diz, muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Então ele foi perguntado àquele homem a quem ele tinha dado 1 talento, o canseira. Se ele deu 1 é porque ele sabia que aquele cara não tinha muito futuro. E o canseira disse, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem perverso, duro nas suas atitudes, colhe onde não planta, e é um homem que tem um poder de ação muito grande. Eu fiquei temeroso de perder essa grana. Então eu peguei, guardei, e está aqui, eu estou te devolvendo do jeito que o Senhor me entregou. E o Senhor, ele poderia muito bem olhar para aquele cara e dizer, rapaz, tu é um
Mas ele foi mais clássico. Ele disse: tu és um servo ruim, mau, que sabia que eu colho onde não planto, que eu sou um homem de palavra e ajo duramente, e mesmo assim tu fostes covarde, tu não tivestes coragem de aplicar esse dinheiro. Antes tu poderia ter pelo menos investido no banco, mas nem isso tu fez. E o Senhor ali, ele vai despedir aquele servo mau, queridos, com palavras muito duras. E no final ele vai dizer que esse tipo de gente, de pessoa, ele é tão complicado, que até o pouco que ele conseguiu será tirado dele e será dado para aquele que tem mais, querido. E a gente não está falando aqui num contexto de dinheiro, não. Nós estamos falando na situação de talento, atitude. Apesar de que o Senhor usou o dinheiro para expressar uma verdade, mas o que o Senhor está procurando com aqueles senhores ali, com aqueles trabalhadores, é o talento, é a atitude que eles tiveram para com o ofício que lhes foi confiado. Então, muitas vezes, queridos, nós atravessamos aí mares muito tempestuosos, atravessamos situações difíceis na vida, mas nós não paramos para fazer uma análise, dar um mergulho dentro de nós mesmos e nos perguntarmos, mas qual é o problema? O que está acontecendo que essa situação está caminhando nessa direção? Sabe, queridos, chega um ponto em que a gente se torna religioso. E quando você se torna religioso, é uma situação muito difícil, porque você vai se acostumando, você vai se acomodando, você vai se dando forma a um sistema religioso, e você vai dizendo: eu acho que está tudo legal, já orei, já entreguei lá o dízimo, já fiz a minha parte, já limpei a igreja, já fiz, já profetizei, já fiz de tudo, para mim tá bom. Eu já preguei o evangelho até para a vizinha ali, mas a vizinha não quer nada com a vida, então. E a gente vai se amoldando a essa cultura religiosa, e isso é muito mal, é muito ruim para nós, porque nós estamos descendo ao nível daquele cara que tinha um talento. Paulo vai dizer que nós não podemos nos acostumar, nos amoldar com esse século, mas precisamos fazer uma revolução, porque o Senhor nos deu essa inteligência para isso. Nós não podemos nos amoldar com os costumes desse século, queridos. O Senhor Jesus disse para nós: olha, eis que eu estou convosco todos os dias. E a gente acha que o Senhor está muito longe. A gente acha que Deus está muito longe. E nós precisamos sair dessa condição, queridos, de religiosos, pessoas que estão aí fazendo propósitos, que estão conversando com ele mesmo. Existe uma conversa entre ele e ele mesmo, e ele acha que está tudo legal, e não está legal, porque o Senhor não nos comissionou, não nos chamou para que nós nos amoldasse com essa situação. Ele nos deu dons, ele nos comissionou, ele nos chamou para uma obra excelente. E quando ele nos chama, ele nos comissiona, ele nos indica, nos prepara, nos vocaciona para essa excelente obra. É tanto que Paulo, mesmo preso lá em Roma, próximo à sua decapitação, ele vai dizer: eu estou pronto.
pronto para morrer, e até, se possível, até ir na praça pública. Mas eu tenho a certeza de que Roma vai conhecer o Senhor Jesus. Eu vim de lá, da Judéia para cá, vim lá de Israel, e esse fato aqui, alguém vai perguntar, por que esse homem está sendo decapitado? Porque ele crê num Senhor Jesus. Roma não conhecia o Senhor, mas Paulo vai fazer Roma agora conhecer o Senhor Jesus. Paulo vai fazer Roma conhecer o Senhor, e ele vai alegre, queridos. Ele não vai triste. Ele diz: eu estou pronto e sou devedor. Sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e ignorantes. Sou devedor de quê? De anunciar esse evangelho. Paulo tinha passado por umas lutas antes. Alguns meses antes, Paulo passaria uma luta muito grande. Nas cadeias, sofrendo. Ele e o amado Epafrodito. Então Paulo vai dizer: olha, eu estou enviando o Epafrodito aí para vocês, porque ele está muito dodói, e a minha situação aqui não é muito diferente, a situação aqui está difícil, ore por nós. Paulo sabia que estava se aproximando o dia em que Roma ia conhecer o Senhor. E Paulo não estava temeroso, ele disse: eu estou pronto e não me envergonhe do Evangelho, não. Não me envergonhe do Evangelho. Será que nós, amados, hoje podemos dizer isso? Estou pronto. Ou será que o Senhor, você está orando a Deus: Senhor, eis-me aqui, mas envia o irmão ali. Ele é corajoso, ele sabe mais do que eu, ele teve a oportunidade de estudar, conhece melhor. Eu não estou preparado, mas eis-me aqui. A gente precisa mudar a chave, queridos. Precisamos mudar essa chave. Se é que nós pensamos dessa maneira, nós já entendemos o Evangelho, sabemos que não é fácil, o Evangelho não é fácil. Se alguém disser que o Evangelho é fácil, esse cara não se converteu ainda. Eu digo para vocês que o Evangelho é um milagre de Deus. Para você servir a Deus tem que ser um milagre. Tem que ser um milagre mesmo para você servir ao Senhor. E se Deus está fazendo esse milagre na nossa vida, nós não podemos nos acovardar de maneira nenhuma. Precisamos abraçar esse Evangelho e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim mesmo. Não é o irmão, é a mim. Eu vou lá. Eu vou orar pelo irmão que está necessitado, pela irmã que está quebrada ali, está chorando, está sofrida. Eu vou chorar. Eu vou orar ali pelo outro irmão ali que está chorando. Eu vou orar pelo ciclano. Eu vou anunciar a tua palavra. E eu estou aqui, Senhor. Eu estou pronta, eu estou pronto. E eu não me envergonho do Evangelho. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o servo que o Senhor está querendo chamar. Entra para o gozo do teu Senhor. Ah, pastor, eu não tenho chamado. Todos nós fomos chamados, querido. Mas vai chegar um dia que você não vai poder falar isso. É duro, mas é a realidade. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Poucos foram aprovados, querido. Muitos foram chamados, mas poucos foram aprovados. Você quer ver um exemplo de um homem que teve um chamado de Deus, mas que ele não foi aprovado? Saul teve um chamado. A Bíblia diz que o Senhor chamou Saul para ser o primeiro rei em Israel, mas ele envergonhou o Senhor, queridos. Fez besteira, fez o que não era justo diante de Deus. E o Senhor chama o seu profeta e diz: Samuel, pode tirar esse caboclo, que eu não tenho mais prazer no serviço desse homem.
Se você observar um pouquinho ali de Paulo, lá em Romanos 1,14, lá nos finais do 17, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Hebreus vai dizer o seguinte: mas se ele recuar, olha só o que diz, se ele recuar, o meu espírito não tem prazer nele. Foi o que aconteceu com Saul. O justo do Senhor viverá pela fé. Mas se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Saul recuou, queridos. Fez coisas que desagradou o Senhor. Saul recuou. Primeiro Saul. Mas lá na frente, um outro camarada que tinha um nome semelhante ao deles, agora Paulo, vai dizer: eu estou pronto. Pode vir espada, pode vir o que for, eu estou pronto. E não me envergonhe do Evangelho. Paulo não andava só, queridos. Paulo sempre andava com seus discípulos. Abraão não saiu da terra dele à toa. Abraão tinha uma fé. Saiu do meio de uma idolatria. Eu não sei qual foi o ofício, a vocação que o Senhor te deu, mas eu tenho certeza que se tu está aqui hoje, é porque o Senhor tem uma missão para ti. Tu não está aqui de graça, presta bem atenção, abre teu olho. Tu não está aqui à toa. O Senhor tem alguma coisa para ti. Olha lá de onde tu saiu e vê como é que era o povo. Rapaz, agora eu captei, pastor, a palavra, olha. Captei a parada, pastor. E aí eu te pergunto, o que tu tem feito com esse ofício que o Senhor te deu? Alguém vai dizer: ah, mas é difícil, pastor. Os anjos quiseram fazer esse trabalho. Os anjos quiseram. Não é difícil, é um milagre. Mas se é um milagre, o Senhor confiou esse milagre a você. Ele não ia te dar uma coisa que tu não pode fazer. Eu não sei, mas faz uma reflexão, dá uma pensada, mergulha dentro de si, faz um exame de consciência e você vai lembrar. Abraão lembrou. Abraão disse: eu saí de um povo idólatra, que se dobrava diante de estátuas, de imagem, e aborrecia o Senhor. Agora eu vou resolver essa parada. Eu vou consertar isso. Paulo saiu do meio de um povo que arrastava cristãos, e ele disse: agora eu vou consertar isso aí. Então, eu não sei de onde tu veio, mas você pode consertar isso. Senhor, o Senhor me trouxe aqui, então foi para isso. Agora sim, Senhor, eu sei o que eu vou fazer aqui. Uma coisa eu sei: você não está aqui à toa, nem está aqui apenas para ouvir palavra, para ficar sentado nesses bancos aí. Aliás, trocaram o banco aqui na frente, esse aí está terrível. O Senhor não te trouxe aqui de graça, queridos. Ele te deu uma missão. Te deu uma missão e vai em busca dessa missão. Talvez isso, resposta de oração, queridos. Será, pastor? O que será? Resposta de oração para ti, que diz: Senhor, o que está faltando? Onde é que eu tenho que fazer? É isso aí, queridos. Resposta de oração para ti. Talvez você está orando por algo aí há anos, e a coisa não vira, não acontece, porque você não vai em busca. Você está parado, está numa inércia, se tornou religioso. Olha. E não pode, queridos, se tornar religioso. Nós temos que nos tornar adoradores do Senhor. Lembra o que eu disse para vocês, que ouvi 2 dias tristes na história. Foi quando o homem virou as costas para Deus, e quando o mesmo homem também crucificou o Senhor Jesus. O Senhor preparou um plano, um projeto de resgate para esse homem.
E a Bíblia vai dizer, queridos, lá em Lucas, se não me trai a memória, Lucas 15, 7, que agora haverá alegria no céu, e não mais tristeza. Agora haverá alegria quando um pecador se arrepende. Pode haver 1000 justos, mas quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Então, queridos, você já entendeu a palavra, já entendeu a mensagem do Senhor. Eu espero que você ore a Deus e que amanhã você coloque em prática isso aí. Coloque em prática aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Isso é resposta de oração, queridos. São essas pessoas que o Senhor está procurando, homens e mulheres valorosos, que queiram fazer a vontade dEle, que queiram reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida, e não o contrário. Porque a cultura mudou tanto que hoje nós queremos ser Senhor de Deus. E nós ainda exigimos, eu quero isso. E quando Ele não atende, você vira o beiço, pula e vira as costas para o Senhor, igual Adão e Eva, queridos. Está errado os valores. Nós é que precisamos do Senhor. Se você entender esse pedaço da história, você vai conseguir caminhar na presença do Senhor. Espero que amanhã, você vai olhar o sol bonito, essa temperatura maravilhosa aí, e você possa lembrar que você é crente, que você precisa fazer a diferença no meio onde você vive, que você tem um compromisso com Deus, que por mais que você se esqueça, Ele não se esqueceu de você, e Ele jamais vai desistir de você. Ainda que você desista dele, Ele não vai desistir de você. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre você o seu rosto, e lhe dê a paz, em nome de Jesus.